Então, resumindo o que o senhor falou, eu diria assim, o senhor vai me dizer o que o senhor acha. Ouvindo. Fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Ponto. Alguma pergunta, Mel? Ficou pensativo? Então esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, os sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, Sim. consegue se unir e pela sua cadência produzir a música do amor. Sim. Entendi. Viu, meu Gifre? Sim, e justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom, o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. Salve, Jeff. Salve, Benedito de Aruanda. É uma bênção, né? A gente poder... Graças a Deus, meu filho. Agradeço sempre a oportunidade. Né, Jeff? Sim, eu também, viu? Sempre. Sempre agradecido. Mas vamos lá. Vamos falar do homem de bem? Vamos falar do homem de bem, hein, Neco? Vamos ver o que sai hoje, não é isso? Vamos. Tô com um monte de nego velho aqui em volta, como sempre, né, filho? Olha que maravilha. Graças a Deus o nego não trabalha sozinho. Graças a Deus. À vontade, meu neto. Me Então, vamos ocupa, tá? À vontade. Vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Bom, da outra vez a gente já disse que é uma pureza relativa, mas que está relacionado no que corresponde ao ser humano encarnado, ao máximo que ele pode fazer com as ferramentas que ele tem, né? Meu de feio. A palavra pureza relativa, ela se torna incisiva à alma humana, ou ao espírito humano também. O relativo sempre vai vir perante o ego. Hoje o ego promete que vai fazer assim, meu jefe, um esforço para não se tornar repetitivo. Mas desde a nossa primeira conversa, o nego está coligando as coisas pelo raciocínio. Sim. E pelo sentir também. O que o nego fala é para os corações dos filhos. Não só para a mente no sentido de calcular as coisas. Não só para mexer no sentido limitador, que os vários níveis e subníveis de egos assim podem fazer provir pelos seus prioris para se autoconvencerem, se terem ou se manterem até então no que são. Por isso que o ego vem apenas jogando, como Cristo nos ensinou, sementinhas, ao ponto que veio de jogar para baixo, eu jogo para cima, viu, meu filho? Porque aonde cair, cairá muito bem, porque a aderência se fazerá não por eu estar jogando e lá atirar, mas sim para os filhos estar se sentindo e assim permitir adentrar. Entende, meu filho? Sim. O conhecimento é nesse sentido. Então, quando nós falamos relativo, é no sentido de como o filho demonstrará o ego. E isto sim, perante o consciencial, que é o global coletivo da humanidade.
e perante o consciencial único, mesmo que aquele único consciencional, ou a consciência em si, perdão, se expresse de uma forma de amor dentro dos padrões humanos puro, não há de agradar todo mundo, meu neto. Se não há de agradar todo mundo, e o nego fala no sentido universalista, pela lógica psíquica, psicológica, é limitado sim. Não aquele que ama, mas o grupo que aquele que ama emana o amar. Não que o amar é limitado, mas quem diz que se você amar puramente vai se aderir nos outros? O máximo que vai acontecer é instigar no outro. Não precisa adentrar amor aonde já tem amor. Assim como não precisa adentrar o ódio aonde já reside o ódio. Ele apenas instiga. É como uma fagulha perto de um barril de pólvora. É como uma fagulha perto da gasolina. Só basta o quê? Uma faísca. Entende, meu filho? Sim. Só basta um instigar. Então, o limitar, eu vou usar chapaiava, peço que os filhos me perdoem, está em como o outro recepciona isto. E quando eu digo limitar, não é um limitar evolutivo, mas não deixa de ser um limitar de autoconcepção. Por que autoconcepção, Benedito? Porque é de si mesmo. E por que é de si mesmo? Porque ele ainda é muito apegado nas afeições brutas, porque a afeição em si de tudo não é ruim, de que o afeto puro e límpido de apenas ser autêntico. E quem é autêntico já nem cabe a palavra não se importa ou se importa, porque ele apenas é. E aquele que é muito afeiçoado ao falar manso, ao falar grosso, ao falar fino, ao falar pausadamente, assim ele ouve e tem-se ótima audição a quem só se pôr dentro das suas afeições, independente que o seu afeto seja puro ou não. Está mais esclarecido, meu filho? Sim. É nesse sentido. Por isso que as palavras têm um poder incrível na mente humana e na vida humana também, meu neto. Então, se o Benedito prometeu uma coisa e acabou de quebrar agora de não se repetir, o nego pede perdão a quem ouve ou a quem lê, e a voz mexer também, viu, meu Jeff? Imagina. Mas, por respeito, o nego diz isso. Se existe um limitar, o nego diz se existe, por quê? São várias formas que o ego se mostra. Ao longo da vida dos filhos, os filhos demonstram várias características, vários impulsos, várias maneiras de formas, e dentro dessas formas, dessas maneiras, vários precalços e incalços também, perante a sua persona, que forma a sua personalidade, do presente até então. Entende, meu filho? Uhum. Por isso que o nego disse chapaiava, para ficar bem explicadinho. Entendi. Meu filho, que os filhos leiam entre linhas, e que os filhos escutem o que o Nego Benedito fala com o coração, sem apego. Pode até ter afeição, mas sem apego de dizer que esta leitura ou estas palavras salvará a minha vida. Porque vocês já são salvos. Quem sou eu para salvar a vida de alguém? Apenas leiam, sintam, escutem e deixem o afeto ser tocado. Você verá que você não deixará de ter afeição, de ter as suas preferências, de ter o seu modo de se inclinar a algo e a outra coisa não. Mas mesmo assim você não deixará, mesmo dentro de algumas afeições, dentro de alguns arquétipos, dentro de alguns tipos, de algumas formas, de algumas maneiras, de alguns costumes, mesmo assim, graças a Deus, você não deixará de ser você, autêntico consigo mesmo,
ao ponto do seu afeto, quando ser transmitido através do seu ego com as suas afeições, não ser algo incisivo, agressivo à alma alheia. E não ser algo como um antídoto no sentido de elixir revigorante, meu filho, Sim. aos egos alheios. Ai. O ego é uma coisa, a alma é outra. Então o nego deu toda uma volta e falou a mesma coisa, do começo ao fim. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Sempre vai ser como os filhos se portam, como o filho está e o que você é. Porque se portar uma coisa, estar é outra e ser é outra. Por mais que tudo faz parte de uma persona, de uma personalidade, de um estado de expressão de uma consciência perante a lealdade da evolução. Apenas ser. Salve, meu Gifi! Esse Benedito. O senhor sabe que eu cheguei numa síntese sobre uma coisa que o senhor falou, que é mais ou menos assim. Quando você deixa de fazer o que lhe compete, o que lhe cabe dentro das suas possibilidades, você cria um ambiente propício onde parasita pode se proliferar. Então, se alguém, por conta de você ter criado aquele ambiente propício, se tornar um parasita, então entra na sua conta kármica no final do dia. Corretamente, meu filho. Eita. É isso mesmo. Nossa. Salve o Gifi e o Jafet. Que lindo. Não vai não falar espalhagadá, não. Não, nossa. Vai só identifica a voz mexer, a luz que está no velho, como está em todo que lê este livro, ou em todos que escutam este áudio. Viu, meu filho? Nossa. Isto é pensar por si mesmo. Não quer dizer que Jefferson e Benedetto estão trazendo algo de novo e algo perfeito. Porque o perfeito, para ser efeito eterno, ele em si expande-se ininterruptamente por si mesmo. Senão não é perfeito. Não existe perfeito parado no tempo. Nem no espaço, ou nem qualquer lugar que seja em si. Imaginável e imaginável também. Então, entende, Mel? Sim, sim. Então, outro pode ter outro ponto de vista, que bom. Se outro tiver, que bom. Porque quando nós se unir, meu filho, vários pontos de vista, mesmo distinguindo-se um do outro pelas suas afeições, não impostas, mas expostas, não incisivas e agressivas, mas expostas com graciosidade, com leveza, com docilidade e com caridade. Com cumplicidade seria a palavra correta. Está ouvindo, meu filho? Sim. Em vez de ser incisiva, as afeições, se elas forem cumpliciosas na caridade, já é um expressar muito próximo do amar puro com veracidade. Guarda as palavras de Chineg Ngoyante, por favor. Porque não são só minhas, viu, meu neto? Então, meu filho, se o ser humano chegar próximo disso, vou repetir de novo, cada um do seu jeito. Ninguém aqui está pedindo para as pessoas copiar, porque quem copia não evolui, meu neto. Quem copia só dá a volta dentro da outra volta. E cansa a mão. E cansa a mão, perfeito. Cansa o ego. A mão seria o ego. Entende, meu? Eita, que este bonito. contexto fazia uma correlação. Então, o que acontece? Quando isto aconteceu, é que como a vida, como o ser humano é um Deus divino. Quando a coletividade, não só numa praca, mas o maior número, vai baixar este maior número para ficar mais simples para quem lê ou quem ouvir. Tá. Chega num nível consciencial. Então é coletivo, não é consciencial. Apenas grupal. E não é de consciência, no sentido de unitário. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Mas consciencial global, do nível aonde o ego ele fica menos petificado e mais rarefeito, mais amorfo, no sentido de
a alma, as verdadeiras inspirações provindas da luz de Deus, se transpareça por esse mesmo ego, porque vocês precisam se transparecer para dentro do dualismo, não se sobrepor, mas se diferenciar no sentido não de quantificação, nem de qualificação, mas no sentido de expansão. É diferente, tá ouvindo, meu filho? Sim. É como um propulso. Porque se não existir uma diferença consciencial no sentido geral, não puxa. E se puxar é um puxo único. É um coração que ou parou ou bate ininterruptamente, mas no sentido de não ter as propulsórias. Apenas um tum. E aquele tum fica tum pela eternidade. Benedito, simplifica onde você quer chegar. Vamos ver. O chinês, o russo, o nórdico, o brasileiro, o polonês e o francês, o italiano, o americano, na Hungria, na Austrália. E assim vamos para a China e para todas as placas. Como todos nós estamos interligados por um campo criado pelas consciências que assim ainda estão no dualismo, e graças a Deus já estão se desprendendo do mesmo. Está ouvindo, meu filho? Graças a Deus. Mas ainda estão no dualismo. Uhum. Por existir este dualismo, existe a matéria conhecida ou perceptiva às mesmas consciências como algo sólido. Mas algo sólido não é o problema, mas algo sólido que não se divide. Algo sólido que não tem uma elasticidade, uma plasticidade. Corrija a minha palavra, meu filho. Plasticidade. Isso, plasticidade. Muito obrigado, meu nhé. Viva. Viva, meu filho. Mas botei. Então, voltando para a seriedade. Então, não tem essa plasticidade em si. Mas é sólido. E por que o nego diz que não é ruim? Lá no meio da nossa conversa você vai entender. Vamos ver. Meu livrinho aqui tá aberto, viu? Não sei que tá lendo o teu, tô brincando. Que é a consciência. Então o que é que acontece? Quando isto eleva no sentido global, meu filho, mesmo que exista algumas mortes, algum assassinato, alguns estupros, que são coisas ruins, vai entender isso. Mas mesmo assim, se a grande maioria elevar a sua frequência no globo da Terra, em algumas vibrações graduais da terceira e da quarta, instantaneamente, todas as mensagens que vêm do macrocosmo e de diversos multiversos, que já são aderidas a essas mesmas dimensões, serão recodificadas ao ponto de nós, por nós mesmos, reafazer, tornar mais rarefeito o que nós chamamos hoje de matéria. Isto é evolução eterna. Ou você acha que Deus que vai fazer isso? Então é como vocês recebem que modifica todas as coisas. Porque as coisas que vêm são as mesmas perante a eternidade. Por isto que existe o infinito evoluir. Vai estar simplificando o máximo que pode, viu, meu filho? Realmente é o máximo. Porque mais disso eu vou prejudicar até pelo psiquismo do médium. Ele não está aqui para atrapalhar e até para não dificultar o entendimento dos filhos. Aí vem aquela pergunta, Benedito, você falou que a matéria, como se a matéria fosse boa, sim? Ou você acha que na quinta dimensão não existe uma matéria mais fluida? Sim, mais quintessenciada. Isto. E nesta quintessenciada em si, quem disse que os espíritos lá não cocriam substâncias para não se distinguir como disputa, nem se distinguir como qualificação, mas para distinguir um propulsar perante a mesma evolução que se expande, que emana. Está explicado. Viva. Está entendendo, meu Sim, neto? sim. Então existe sim, não como se conhece aqui. Por isso que muitos livros até hoje, isso já está acabando, porque existiu um pretexto, no bom sentido da palavra para isso, não deram tantas explicações aprofundadas. Chico Xavier já teve uma dificuldade dentro da doutrina espírita para mostrar coisas óbvias e coisas não tão óbvias assim?
que hoje estão cada vez mais declaradas e mesmo assim há muitos contextos. Nossa. Então quem é um preto velho Benedito? Tá entendendo, meu filho? Sim. Mas mesmo assim, as épocas estão aí. Então o 8 pitagórico, neste contexto de evolução, dentro da colocação pitagórica, da pequenez, porque todos nós somos pequenos perante o macrocosmo, mas grandiosos, porque todo o macrocosmo e centelha está dentro de nós. Então não estou diminuindo Pitágoras, mas o número 8 fala a mesma coisa que o Preto Velho está tentando vos dizer. Olha. O número do infinito. Vai e volta, vai e volta. Mas sempre quando vai até você, no sentido de ir, ele vem de um jeito. Quando ele volta de outro jeito. Quando ele vem, ele vem. E assim é infinitamente, eternamente. Então, meu filho, vocês podem cronar seres humanos no futuro, fazer acontecer. Mas é impossível perante o infinito perfeito você ter as mesmas vivenciações perante o labor da alma que encramou a mesma evolução, categora-se a mesma alma a expressões psíquicas no pensar, no sentir e no se emocionar. As expressões psíquicas, cósmicas do pensar, luz. As expressões psíquicas da forma, do sentir, os yantras, né? Yantras. E a luz vem como tantra. E as expressões psíquicas do som, dos mantras em si, pelas frequências e pelas vibrações sonoras. Então, meu filho, o velho falou de cima e de baixo. Por isso que o velho sugere às pessoas usar estas expressões. O Tantra, Benedito, é fazer amor com minha mulher. O Tantra é fazer amor com seu semelhante energeticamente. Emane a pureza, você não vai receber a podridão. Porque o mesmo sexo físico que emana energia fluídica vital e outras, é o mesmo do passe magnético. Eu não vejo diferença nenhuma. Agora, o gozo divino, para aquele que faz amor, levando uma marmita para o mendigo, para aquele que faz amor, ajudando a quem, sem ver quem for, é o mesmo gozo que quando você vence a sua ignorância, vence a sua conveniência, e este gozo, este clímax, este êxtase é Deus soberano dentro de você, realizando maravilhas na sua própria vida. Apenas com a sua energia. Eis é o Tantra. O resto são expressões físicas que o nego aqui não está condenando. Porque também ajudam mais no sentido físico ao psicológico. E a forma que o nego está falando ajuda também no sentido físico e psicológico, mas é mais no sentido psicológico, iluminando o físico. Reino de Deus. Vulcro de carne. Templo divino. E assim vocês podem fazer a mesma coisa com a dança, com a pintura, tudo que existe a forma, nos quadros, nas esculturas, nos folclores, nas danças artísticas. Porque o movimento humano, que já emana o que o nego falou há pouco tempo, entra assim em júbilo magistral com as energias da Mãe Natureza. Manipula campos de todos os reinos eminentes de energia do planeta Terra, ao ponto de alguém que tem este dom divino provido da alma, fazer curas apenas com os olhares que admiram. E assim, mutuamente, aquele que dança contempla porque é templo de Deus, movimento divino, forma geométrica, assimétrica, cósmica e universal do todo. E assim se faz nos cantos, nas palavras, nos poemas, nas leituras, nas inspirações, nas vocações sublimadas e sublimes, nas virtudes humanas, latentes, provindas do
do afeto. O grande ignorante e, ao mesmo tempo, aonde reside a grande sapiência divina, todos em nós. Está mais ou menos claro, meu filho? Este êxtase é Deus soberano dentro de você. Ei, O filho entendeu. Muito obrigado, meu filho. que lindo. Mas vamos voltar aqui então pro O homem filho de bem. entende o que o Diego está fazendo, meu filho? Só, tô vendo, tá bonito. Agradeço ao povo do Oriente que hoje se encontra com o Diego Uhum. e outros povos ecumênicos e universalistas, aí e outros amigos. Graças Vários. a Deus. Não entendam que tem uma multidão em volta deste filho que está aqui como médico. Mas todos que escutam já têm por si esta multidão dentro de si. Todo de Deus. À vontade, meu filho. Sim, num tempo que é flexível. Sim. Maravilha. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o parágrafo inteiro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Sim. Mas é muito interessante que o homem de bem, que aí é descrito, é numa forma muito limitada. Né? O velho não vai pedir para o filho ler todo o texto, mas depois quem quiser ler todo o texto vai ver que o mesmo espírito em si diz que é apenas um rabisco. O nego está falando do jeito dele, do jeito de Benedito de Aruanda. É apenas um rabisco com muito carinho do que é um homem de bem, porque é uma explicação que não tem cálculo. É uma explicação e expressão que se é. E se é uma explicação que se é ilimitada às consciências duais, mas é praticada para aquele que se tem assim, apenas sendo o que é. Pode parecer vaga essa explicação do Preto Velho, mas, no mínimo, se aproxima um pouquinho da realidade do homem de bem que este espírito tentou demonstrar em letras para as pessoas. Vocês poderiam chamar apenas de autenticidade, mas a autenticidade também é dual. Tem pessoas que fazem o suposto mal com autenticidade. Mas quando ele fala do homem de bem, ele vê por todas as crostas, por todas as cascas, além de tudo isso. Além de todos os achismos, além de todos os ismos e os sofismos que eu já falei até então. Ele vê no homem de bem a si mesmo. E não é como se diz na terra, um espírito que fala gavando-se, sendo gavola. Não, não é isto. É contemplação pura. É certeza, é fé, pura e absoluta. Não no porvir, mas no vir do outro o melhor. Não para os outros, mas apenas o melhor. Porque o homem de bem não precisa querer algo. Porque para o algo existir, ele tem que lá estar, de alguma forma. Isto não é pretensão, isto é ação divina. Porque Deus é eterno contemplar. Se nós botarmos numa forma mais humana, eterno adorar. Quando nós falamos de adorar no sentido em si, é no sentido da arte da vida. As crianças, quando adoram, não no sentido religioso, não no sentido somatório, ou quantitativo, ou até qualitativo, mas no sentido mais puro da expressão, de adorar o brilhinho de uma estrela, sabendo que aquele brilho está no canto dos seus olhos. É a mesma coisa. Não há distinção. E o sorriso da sua face, se nós compararmos de uma criança ou de um adulto, até supera o da estrela, porque a estrela até então não tem lábios, não tem dentes para sorrir. Ela apenas está lá parada, olhando para nós, aqui, enquanto nós estamos
criando vida para ela assim, inanimada, ou em vibrações, porque não existe nada sem vida na criação, mas inanimada no sentido de vocês raciocinantes, seres pensantes, dar até mesmo ao inanimado alguma função. A função de ser adorado, a função de ser contemplado. E eles, a função de ficar lá parado, tendo em nós seres que contemplam por isso, admirando a si mesmo e amando por si próprios. Entende, meu filho? Sim. Aí vem o 8 de novo. Isto com inanimado. Agora a voz Michê imagina com coisas inanimadas. Então, se nós tocarmos em coisas bem físicas, materiais, a espiritualidade não tem nada contra coisas materiais. Cada um vive como quer, mas maravilhar-se apenas é uma coisa. Criar maravilhas é outra. Quem usa as coisas materiais só para maravilhar-se, um dia ele, perante a sua consciência e os seus egos, para formatar isto na sua persona ou na personalidade dos outros, há de cobrar. Deus não vai fazer isto, a não ser o ego que vai chegar a um ponto que vai querer se modificar em algo mais bruto, mais constante, e assim ele vai ter que reencarnar de novo para refazer-se, ou para rever-se as suas importâncias e o que ele tem como qualidade em si, ou o bem ou o mal em sua vida, para nutrir e exalar por aí ou emanar. Mas ao mesmo tempo, meu neto, se este mesmo criar maravilhas, não para si, mas maravilhas que mesmo que afetem a si mesmo, no sentido do vai e vem da vida, ele é um homem livre. Quem só se maravilha é preso. Quem cria a maravilha é o menino que está ligando a torneira, a água está molhando a areia e ele vira as costas e vai embora. Quem se maravilha, ele faz um buraco, olha o trabalho que dá. Bota um monte de concreto, enche lá de água da torneira e se atira dentro. Só que tem um detalhe, ele esquece a água ligada. Não. Ele pode se afogar, ele pode prejudicar outros com isso. Vai prejudicar o papai que vai pagar a conta. Entende, meu filho? Sim, sim. Mas, Benedito, e aquele que abre a torneira e virou as costas, o papai vai pagar a conta ou não? Não. Sabe por quê? Porque aquele que viu a água escorrendo, que é os outros, que é vocês, vão beber a água. Um talvez não vai desligar a torneira, mas quando todos saciar sua sede, certamente a torneira não há de ficar ligada. Eu acabei de explicar agora. Entende, meu filho? Nossa, sim. O instigar no outro é algo sagrado. O impor, o obrigar é o pecado. Se levarmos em termos religiosos. Eu instigo em você a sua caridade. Mas se eu instigo em você realmente a caridade, eu nem noto que estou fazendo isso. Mas em todos os lugares eu sou. Eu sou eu mesmo. Entendi. O monge budista disse algo parecido. Ele falou: se para estar alegre ou triste você depende de algo, você está sofrendo. Perfeitamente. A única coisa que você simbolicamente depende nessa terra, simbolicamente porque é só uma passagem, tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Simbolicamente, eu vou dizer uma palavra, a gente vai ter que criticar o nego, é o ego. O seu ego, não o ego dos outros. Porque no momento que você não tiver mais ego nenhum, você aqui não está. No dualismo não está mais, não. Porque ele é uma ferramenta que é usada para ajudar a dar o propuxar da evolução perante essa realidade. No momento que uma ferramenta deixa de ser usada, o que você quer aqui? Se a sua frequência é outra, a sua vibração é outra. Engraçado que vocês falam que os magunhegos, os espíritos supostamente poluídos, trevoso, eles se zumbam na Terra porque tem todo o magnetismo cósmico e lunar e outras coisas. Por que o inverso não puxa vocês para fora da Terra? Também, mas não no sentido de frequência.
Aí você diz, mas aí, Benedito, eu quero reencarnar para ajudar, mas já é outra coisa. É um espírito que já não necessita do ego. Eu estou falando do ser humano, comum como Benedito, como qualquer outro em si. Mas o ser humano também, que necessita de como se transparecer nessa realidade. Se você não precisar mais como se transparecer nessa realidade, você simplesmente sai dela. Você sai da frequência, você entra noutra frequência. Daí, para você atuar nela, você vai ter que criar o quê? O que você acha que eu estou criando nesse exato momento? Um preto velho, numa vida passada, que é o foi. Isso é o quê, meu filho? Não é um ego? Sim. Então. Ferramenta. É uma ferramenta, mas só que eu tenho como uma ferramenta. Tem gente que tem como uma presilha, como grilhão fazer o quê? Então, quando o nego diz supostamente mago negro sem luz, supostamente trevoso, porque se eu começar a dizer trevoso com muita força, aí eu já não estou mais nem criando ego, eu estou vivendo este ego. E eu digo supostamente, porque as suposições perante o macrocosmo, falando, vamos dizer assim, simbolicamente, da Terra para fora da Terra, tá bom, meu filho? Sim. Para vocês é suposição. Para nós, são apenas meios de expressão. Um dia eles vão se cansar disso. E outra coisa, meu filho. Senhor. Em algumas passagens do livro dos Espíritos, ali está bem claro o que o nego vai dizer. Em outros livros aí também. O espírito mais evoluído da quarta dimensão, se ele ir para um outro multiverso, é outras leis. São outras expressões, vai usar palavras humanas, ou entendíveis à consciência humana. Ele vai encontrar outras expressões deste emanar de amor. Se lá a palavra amor vai fazer algum sentido nessa dimensão, no outro multiverso. Será que a estadia dele já não é o próprio ego mais embrutecido, formado para outro já? O já dentro dele? Tá entendendo, meu filho? Sim. O que o Benedito está tentando dizer com isso? Que este espírito é atrasado? Não, ele só vai ser mais de uma ferramenta para continuar o eterno puxar da evolução em todos os ângulos. É como se pegasse alguém que entre a terceira e quarta dimensão sabe tudo, viveu tudo, mas é apenas algo quase que relativo perante um todo, bem maior, bem mais amplo. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. É simples. O nego só está simplificando. Então, quando o nego fala isso, o nego não está desfazendo de quem já é evoluído. Mas quem já é evoluído tem-se comprimido, no bom sentido da palavra, para ficar mais compreensível às inteligências, nos corações de todos os seres humanos sem distinção. Vocês chamam isso de amor. O nego chama isso de amar também. Mas se você começar a dar extensão qualitativa, extensão expressiva, no sentido mais catedrático, ou expressão do quantum em todo o sistema dialético humano em si, do que qualificam ou quantificam, estou repetindo para alguns que vão entender do outro jeito, mesmo assim, o amor e o amar serão sempre eternamente perante a realidade de vocês um senso, aí já nem é mais consenso, porque é todo mundo dentro do baiaio, um senso propulsor da realidade. Repito, todo, todo, mas que hoje se faz tudo, porque o tudo vai dentro do todo. Entende, meu filho? Sim. Pode parecer que eu estou confundindo a cabeça dos fios, mas é só ler com calma ou escutar com o coração. Os ouvidos têm várias voltas, então em cada volta que dá, os filhos calculam, eles não sentem o que ouvem.
Tem que fazer esse exercício. Uma vez eu falei isso, torna a falar. Lê com fé. Quando eu disse isso, tá ouvindo, meu Nhete? Sim. Ler com fé é ler para si mesmo. A gente foi lá na cidade de Manaus, lá eu conversei com um povo. Você tem que ler com fé, tá pregando a palavra, viu, meu Nhete? Mas já é verdade. Mas ler a sua vida com fé, acreditando fielmente no que você faz hoje, é você amanhã. Não muda, não. O teu hoje é você amanhã. Você forte hoje é você forte amanhã. Nossa. À vontade, meu filho. Agora o nego vai pegar a Maiev e vai não filosofar tanta acha. Então eu vou ler alguns parágrafos enquanto permitimos às pessoas que estudem depois mais afinco com os detalhes desta parte do Evangelho. Mas aqui ele fala outra coisa, que o homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. E ele diz que o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra das palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Mas é simples, olha, explicou do outro jeito, mais simples que o nego tentou falhar. Se ele é indulgente, e próprio Cristo usou essas palavras, raciocínio com esse cabeçudo. É sinônimo que o bem dele, mesmo sendo bem, é limitado perante um consensual coletivo. Não um expressismo em si, no sentido provindo da alma, mas no expressismo provindo do seu ego. Mas nós não vemos isso como algo ruim, mas é algo, como se diz na terra, é como uma proposta em si. O nego falhou e fala de novo, é uma graduação, é respeito. Já pensou se viesse um homem de bem, bem mesmo, como os filhos acreditam, mas chinês, e viesse aqui no Brasil pregar o bem dele é aquilo e pronto. Será que ele é um homem de bem? Não. Então, meu filho, é a mesma coisa. Isso não quer dizer que a cultura dele em si vai lhe ofender, mas talvez alguma palavra que ele fale perante um grau de gênio, de persona, pode ferir os costumes, o credismo e até mesmo os sofismos de vocês aqui, ou de vocês também para lá. Então, mesmo sendo um homem de bem, ele perdoa, porque ele necessita também ser perdoado, para aqueles que supostamente não estão tão esclarecidos de si, não estão tão esclarecidos da coisa do Espírito. Isto se chama o quê? Caridade, humildade e afeto. Afeto nas afeições dos seus semelhantes, ao ponto de não se fingir e de não se transparecer com cinismo ao outro, mas ao ponto de que, com respeito, colocar-se no mesmo nível de que o outro, para se fazer o quê? Compreensível. Para se fazer sem impor, nem forçar e muitas vezes nem parecer um homem de bem, aquele que apenas instiga, não impõe. Por quê? Ele é mais admirado do que avistado. Ele é mais contemplado do que adorado. Entendi. A vida dele em si já é o verdadeiro ensinamento. Entende, meu filho? Sim. O que ele emana em si já é o puro evangelho. E ele não se compraz em procurar os defeitos dos outros, Perfeitamente. nem a pô-los em evidência. Então você entendeu, meu nhado? É difícil, né? Mas não é impossível. Eu repito, é difícil sim, mas não é impossível. O nego não é hipócrita. O nego sabe o quanto é difícil. Mas também o nego sabe o quanto isto pode já estar ocorrendo, graças a Deus. Às vezes... O homem de bem é a mesma criancinha que Jesus fala. Ah, Às vezes, continua, meu nhado. às vezes... pode ser difícil
quando a gente quer fazer tudo de uma vez, mas se a gente fizer um pouquinho de cada vez, daí não fica tão pavoroso. Belge é feio? Esqueça. Esqueçam as bondades que vocês fizeram na vida. Esqueça. Não vale a pena lembrar. Se vocês lembrarem, façam esse exercício de pegar as pedrinhas, coisas boas que já fizeram, e jogar para trás. Jogue para os lados. Façam esse exercício, esvaziem vocês. Deixem evidenciado a vocês as suas momentâneas falhas e defeitos. E não briguem com isso. Não querem destruir isto. Mas tentem transmutar isto em vocês. Vocês vão ver que vai chegar um tempo que não tem como jogar mais pedrinha nenhuma fora. Porque você já é uma muralha inteira. E uma muralha que não se despedaça. Rígida, límpida e firme. Aonde o Cristo opera em sua cabeça. Venha a ventania que for, não há de te desfarelar. Venha a tempestade que for, não há de te derrubar. E assim se faz os obreiros do Senhor. Está ouvindo, meu filho? Graças a Deus. Filho, me entende o que eu tentei dizer? Sim. Então, é bem devagarinho, só que os filhos invertem. Faz um macho posta a caridade, só falta botar no outdoor, né, meu filho? Nossa. Mas não no outdoor físico apenas, no outdoor da cabeça. E no outdoor do peito. Porque dentro do coração, na centelha de Deus, graças a Deus que isso não entra. Mas polui os filhos, lagavola, egoísta, orgulhosos, mentirosos. O nego não está citando o nome, não estou, como se diz, agredindo ninguém. Entende, meu Jeff? Então isto é devagarzinho, sim. Meu Deus, nós temos a eternidade, nós temos muitas vidas, é que também quando fala da eternidade, os filhos ficam ansiosos. Ficam desesperados. Mas muitas coisas vão cair por terra. Uma das primeiras coisas que já vai cair por terra, e já está começando no globo inteiro, é achar-se encravado, enraizado nesta terra maravilhosa pro resto da eternidade, e não é assim. Aqui é só uma passagem. No momento que o ser humano começar a entender isso, muita coisa já vai ficar mais amena, mais leve. As cruzes pesadas nas costas já não vão, vamos dizer assim, queimar tanto. Eita. Tanto, meu? Sim. O outro que te olha já vai começar a te admirar, te contemplar, não te idolatrar, te endeusar. Nesse sentido de deusar, de idolatria, até o nego vai rimar, né, Gifi? É como uma covardia, né, meu? Porque você está instigando de uma forma imposta, não proposta e exposta no outro, e exposta em si, o outro manter a ser aquilo que você quer. E você mantém você aquilo que você não é. Aí vira uma hipocrisia só. Vivem só de aparências. E aí vem os sofismos, os dogmas, os paradogmas, aquela coisa toda, paradigmas, essas coisas todas. Os preconceitos, os falsos conceitos, as distinções furiosas e assombrosas, porque o meu é melhor que o teu. Salve, meu Jeff. À vontade. Salve, Benedito de Aruanda. Salve, Jeff de Umbanda. Pode chamar assim? Pode Ou chamar. Jeff Universal. E aí, olha que bonito. E ele estava falando disso mesmo, que o senhor acabou de explicar lá. Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário. Ele só está falando de outro jeito, né? É, lá. O nego já leu muito este livro, o nego não está trazendo nada de novo, não. Quando Ele o nego lê, é cintilo. Isso não difere daquele que só lê. Mas cintile é gotoso, né, Gê? É, sim. E que ele não se envaidece em nada. E Sim. agora, esse parágrafo aqui eu acho muito bonito, viu? À vontade. Igual os outros, mas esse aqui também tem um peso importante que a gente podia
prestar mais atenção. Olha o que ele diz. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Lembra que eu falei da torneira ligada? Uhum. É isso. Filho, se você fizer as coisas, mesmo por bem, ou como as pessoas acham que é o bem, só para se maravilhar, você não cria nada. Nossa. Você e murcha as coisas. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Você passa a ser um parasita vampiro. Meu Deus. Mas é verdade. Só ler o evangelho com calma, vocês vão entender. O nego já está falando outras palavras, talvez um pouco mais duras. Uhum. Agora, se você viver os bens que a vida lhe propõe e lhe expõe, numa forma como homem de bem, como está escrito no evangelho, ou pelo menos próximo, porque cada um tem o seu caminho, e realmente cada um tem o seu caminho em si. Ninguém é obrigado a copiar todo mundo. Porque copiar também não é sinônimo de evolução, é sinônimo de círculo, sem sair do lugar. Não é sinônimo de expansão em si. Sim, sinônimo de Então esteira. é simplesmente aprimorar, admirar e contemplar. Para quando você ter algum bem, não só material, mas este bem também nós podemos colocar como um bem mediúnico. Tá vendo, meu filho? Sim. Principalmente hoje, Nossa. mediúnico, e mais para frente vai ficar mais mediúnico em si, sensorial ou de sensibilidade, do que o próprio materialismo em si. Tomara que esses filhos que sejam dentro do materialismo palpável, ou seja do materialismo mais rarefeito, mas no sentido de sensorialidade, de mediunidade, paranormalidade em si, os sensíveis que estão aí e que virão, possam fazer no sentido de maravilhas, não se maravilhar-se com elas. Porque quem só se maravilha no sentido de pra si é ladrão. Nossa. É ladrão, meu filho, porque Deus te dá algo para passar por ti, não para ficar Uhum. apodrecendo dentro de ti. Empoçando, né? Poxando. Então deixe passar por ti, porque quando passa por ti, você está criando maravilhas, sem deixar de ser quem você é. E ao mesmo tempo, quem expande no sentido de emanar essas maravilhas, é maravilhoso por si mesmo. Agora, você acrescentar mais do que você supostamente pode ou é, fica uma poxa. O senhor sabe... O senhor sabe que o verbo... Arejada, nha, minha, você gota, nha. Não, porque eu tive uma ideia aqui. Pode botar para fora, desembocha. Eu tive uma ideia que a palavra empoçar, ela muitas vezes pode dizer de constipar não, mas parar a fluidez da água, né? Porque aí ela empoça. Mas é isso mesmo, o empocha foi muito colocado para vai mexer, foi perfeito. Mas é também... empocha mesmo, porque para a fluidez, para a inspiração e o instinto toma conta. Ah, não que o instinto seja ruim. uhum. Ninguém está aqui dizendo que instinto é ruim. Também não estou defendendo instinto. Sim, mas escrito... O I para ser I tem que ter um pinguim, senão passa a ser L maiúsculo, não é? Então vamos botar os pinguinhos no G. Ah, meu filho? Vamos. Valorizar esse pinguinho nem a mais nem a menos. Só o ponto dele ser I e não ser um L maiúsculo. Eita. É isso que o ser humano vagarosamente vai parar. O que eu tenho dentro de mim? Eu tenho toda uma inteligência física, biopsíquica, que envolve também sensorial. Eu tenho também uma inteligência psicofísica, que envolve o raciocínio e outros padrões psíquicos também. Eu tenho meus impulsos mecânicos, tenho as minhas vazões instintivas, aí vai. Estudar isso. E dentro disso ele vai ver que para isso existir, ele é muito mais, não desfazendo de tudo isso. Então, se o homem estudar o que ele é em si mesmo, já é algo
maravilhoso, meu Deus. Sim. Quantas inteligências um único ser humano tem em si? São muitas. Para formatar uma personalidade, são muitas e muitas e muitas. E cada uma delas com uma função distinta. Tá ouvindo, meu filho? Sim. E ao mesmo tempo coligada com uma só proposta: evoluir, emanar, cocriar. Salve, meu Jeff. À vontade. Então, a analogia que veio era essa, que quando a gente fala que usa, mas não abusa dos bens, e coloca o ego e faz um trocadilho com a palavra empossar quando vem de poça e empossar quando vem de posse, então a gente tem essa comparação de dizer assim, a ideia que eu tive, quando pode ser empossar de estagnar o fluxo da água, né? Ele não está permitindo a coisa fluir, mas empossar também de ele adquirir posse de um senso de identidade que não lhe pertence. Não é? Porque a mudança é a única constante da vida. Perfeito, meu filho, é isso mesmo. É muito formoso, viu, meu filho? Não sei se o Michel vai botar tudo que o nego faz, se botar também não tem problema. Vai ficar lindo. Porque, meu filho, mediulidade é algo tão formoso. Uhum. E vós, Michel, está mediulijado. Junto com esse médio, só que diferente. À vontade, meu filho. Que lindo. Mas não entenda que tudo que você fala é espírito que achopa. Graças a Deus, porque senão... mediulidade é mútua. Sim. Se o nego Benedito fala muitas coisas que para alguns pode ser formosa, para outros pode ser feia, não quer dizer que seja culpa o valor do médio. Tá. Mas até então eu não estou chegando numa pedra. Entende, meu? É isso aí, é preciso. Todos têm seu valor e todos que escutam o Leite Negro também têm. Ah lá, que Mas maravilha. basta cada um por si mesmo se valorizar pelo que tem. Tem-se com autenticidade, com amor e com ternura e com afeto. E daí, quase terminando, ele diz assim, se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, na dependência do homem de bem, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então, Gifi, Mas que lindo. Nego só falou do teu jeito. Agora, essa palavra benevolência, ela não é bondade. Não. Porque bondade é uma coisa, benevolência é outra. Por mais que são palavras próximas de parecidas. Tá certo. Entende, meu? Sim, benevolência é querer bem, né? Isto. Então ela não é palpável. A bondade ainda você pode ver e distinguir pela visão. E é interessante que a benevolência você apenas sente em sentido de expressão. Mas, Benedito, se eu me expressar, alguém vai ver sim, mas os impactos são diferentes. Tá. E a benevolência, para ela existir, tem que ser mútua. Até daquele que não receba a tua bondade, mas você não deixa de ser benevolente. Ou de exercer esta benevolência. Tá entendendo, meu? Sim, ela é mútua porque não depende do outro para existir. Não depende em si. Mas ao mesmo tempo é mútua. Olha que coisa ainda. Isso é indo, meu filho. Meu filho, eu sou uma pessoa, suponhamos, Benevolência, hein? que eu sou uma pessoa boa. Boa. Não esqueci da benevolência, não. Vamos lá. Eu sou uma pessoa boazinha. Boa mesmo, boa. Todo mundo diz que eu sou bom. Eita. Mas se eu não for justo, o meu bom e bem, ele já se faz limitado. Aí vamos para o início do texto. Tá ouvindo, meu filho? Vamos. Não fala lá da justiça, do amor, de outras coisas? Fala sim, senhor. Justiça, amor e caridade. Então,
Se eu não for justo, aí vem desde, agora não estou falando deste texto maravilhoso, mas no início da nossa conversa. Eu não falei por Jefé que, mas eu tenho que amar. Antes de amar, você tem que ser justo. E não falei tudo que envolvia a justiça dentro do meu limitado conceito. Falou. Que a justiça consigo mesmo, a justiça em si. Ainda eu falei bem nessa expressão. Que eu sou velho, mas não tô louco, viu, meu filho? Sim, é como... Ainda não. Então, pegando o yin com a benevolência, é simples. Se eu alcançasse a justiça, que já foi falada até então por este preto velho limitado que está aqui, com este conceito supérfluo em si, porque cada um acredita no que quer, mas se eu for justo, instantaneamente eu já nem sou mais bom no sentido entre pregílias de adoração. Para você até ficar mais simples, quando alguém é só bom, ele pode até ser seguido com adoração. Agora, quando alguém é benevolente, ele é contemplado pela ação. Pela ação de ser. Aí vem o que eu já disse, não precisa nem abrir a boca, não precisa falar nada. Porque você não precisa convencer com a sua bondade. Não que quem é bom queira convencer alguém. Tá. Mas talvez aquele que ver o bom falar, verbalizar, estar falando, estar verbalizando, estar efetuando, talvez seja agressiva aquela bondade. Agora, quem é benevolente, por ser benevolente, e usa essa benevolência, ele não precisa falar, ele não precisa nem andar, porque ele é. Aonde ele estiver, ele é. É diferente o impacto daquele que vê. Por isso que é uma expressão, é um senso também. Entendi. Viu, meu Jefe? Sim, e justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom, o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. O justo passa a ser bom, e o bom para transparecer a sua realidade no meio de outros que têm níveis e subníveis de realizar-se perante a mesma realidade, usa do mesmo ego com benevolência. Porque o ego não vai deixar de existir, só se o outro for invisível. Tá entendendo, meu Jefe? Sim, sim. Mas só que ele usa do ego não no sentido de se importar, de credenciar quem pode ou não pode lhe ouvir. Oh, maravilha. E no sentido também de sentenciar, de prender, de impor, de comprimir o seu conhecimento bom ou justo. Ele não se preocupa, porque ele não quer somar, não como interesse de medo, mas ele não quer somar. Ele só quer emanar. E emanar, ele faz por si mesmo, sendo autêntico, sendo justo. Entende, meu filho? Viva, sim. É lindo, né, meu filho? Não vai estar falhando. Não. Mas a criação é linda. Eu acho bonito, agora não tem o J, é divino. É divino. E, no final, ele avisa: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas eu disse no comércio, né? Mas ele avisa também: mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Como eu disse, quem quer se esforce para arranhar isso aí, né, meu filho? Tá chegando em algum lugar benevolente. Nossa, que bonito. Aí vem a outra palavra depois da benevolência, sabe qual é? Qual? Beneficência. Beneficência. Isso, beneficência. A língua meio que pegou, eu estiquei demais e falei errado. Entendi. Beneficência. Olha só. A benevolência você contempla, mesmo que você não acredite. Porque não envolve a crença, não envolve a religião. Agora, a beneficência, é isso, meu filho? Ela já é ligada com a inspiração íntima de cada um.
Você emana benevolência. E você causa no outro o quê? Sensa. Olha que coisa linda. E essa beneficência, ela não entra dentro do outro, porque ela já está lá. Só que ela instiga no outro um senso um pouco mais rarefeito de quê? De razão, que envolve a lógica e que envolve o senso puro de chamar um pouquinho através do sentimento. Causa o quê? Inícios cognitivos de observar diferente as coisas e de se ter diferente nas mesmas coisas, sendo justo. E aí vai o círculo de novo. E o círculo de novo. Seria ignorância deste velho limitar na justiça pura, na bondade pura, na benevolência pura, na beneficência. Como é que é mesmo, filho? Beneficência. Na beneficência pura, este círculo de evolução eterna. Mas eu vou usar só essas 4 em si, para ficar mais simples, tá, filho? Sim, senhor. Faço as minhas palavras ignorantes através deste livro luminoso. Evangelho, neste caso, o segundo Espiritismo. Sim. Mas tem um outro mais luminoso ainda, chamado Dia a Dia. De cada um. Leiam-se, entre linhas, com fé e com amor, que vocês vão ver que vocês não precisam copiar o Evangelho nem qualquer outro livro. Vocês vão viver em vida, redivivos, o que está escrito neles. Que assim seja. Assim será, meu filho. Viva. Aí se faz da religião a justiça, da filosofia a bondade, da ciência a benevolência e da arte o quê? A Sensa. Pensa nisso, meu filho, e bota na tabelinha. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer 2 palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Nego falhou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, você vai ascensionar. Você vai se iluminar como um Buda. Ponto.